Vamos analisar hoje uma ideia que, olha, é fascinante. A de que aquela padronização toda que a gente vê por aí, na arquitetura, no design, na cultura em geral, está se refletindo dentro do campo de futebol e está sufocando uma das coisas mais bonitas do jogo, o drible. Sabe aquela sensação no ar, meio silenciosa, de que o mundo está ficando cada vez mais liso, com menos detalhes, sabe? Menos assinaturas únicas, menos contraste. Parece que uma onda de uniformidade está passando por cima de tudo. E aqui a gente vê bem essa briga. O que antes era cheio de detalhes, de contrastes, de uma assinatura própria, hoje parece caminhar cada vez mais para o padronizado, para o eficiente e muitas vezes para o previsível. É uma mudança que vai bem além da aparência. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa entender essa tendência cultural maior, essa morte do que a gente pode chamar de ornamento, tudo em nome de uma suposta eficiência. E aqui está o pulo do gato. A gente precisa redefinir o que é um ornamento. Não é uma coisa supérflua, um enfeite. É uma linguagem. Tem a ver com cultura, com origem, com autoria. É aquele detalhe que carrega uma história, que mostra que algo foi criado e não só produzido em série. E olha, isso não é só uma impressão não. Tem pesquisas, como uma que saiu no Art Daily Brasil, que mostram essa convergência. Analisando milhares de objetos do nosso dia a dia ao longo do tempo, a tendência é claríssima. Predominam os tons neutros, as formas regulares. O mundo está literalmente perdendo textura. É aqui que mora o perigo. Não tem nada de errado com a funcionalidade, claro. O problema é quando ela vira a única opção, um dogma que não aceita mais nada. Aí, em vez de organizar, ela começa a esvaziar a cultura de significado. Certo, então vamos levar essa discussão toda lá para o campo, porque o futebol sempre foi um espelho da sociedade, né? Um lugar onde o corpo traduz o que uma cultura pensa, o que ela sente, o que ela valoriza. O mais interessante aqui é pensar no drible como algo muito maior que um simples movimento. É um momento de autoria, um pequeno teatro do corpo. É o jeito do jogador dizer, eu existo nesse sistema, para além de só obedecer à tática. Então tá aí a grande analogia da nossa análise de hoje. O drible, aquele passe que ninguém esperava, a pausa que quebra o ritmo. Tudo isso é o ornamento do futebol, não como um excesso, mas como aquilo que dá identidade, que conta uma história dentro do jogo. Claro, esse número não é uma estatística oficial, que fique bem claro. Ele representa uma percepção, uma sensação cada vez maior de que, sei lá, talvez 70% dos jogos sigam roteiros muito parecidos. O paradoxo é fascinante. A gente nunca teve tanta informação, tantos dados sobre o jogo e, ao mesmo tempo, a singularidade parece estar diminuindo. Então, como é que essa mecanização acontece? Não é uma coisa simples. Na verdade, é o resultado de uma combinação de pelo menos 4 forças estruturais que estão pressionando o jogo. Bom, são 4 fatores principais. Primeiro, calendários absurdos, que simplesmente tiram o tempo para o treino criativo. Segundo, um mercado que busca jogadores plug and play, sabe? Atletas que se encaixam em qualquer esquema na hora. Terceiro, o uso dos dados como uma espécie de sensor para o risco. E por último, talvez o mais forte de todos, uma cultura que paralisa pelo medo de errar. E aqui é fundamental deixar uma coisa bem clara. Os dados são ferramentas incríveis. O problema começa quando as métricas só premiam a posse de bola, o passe de baixo risco, aquele passe para o lado que não leva a lugar nenhum. Aí, os dados deixam de apoiar a criação e passam a censurá-la. E este é, talvez, o fator mais poderoso. O erro, que hoje é exposto e julgado em segundos nas redes sociais, virou um tabu. O atleta sente isso e o sistema todo se protege. Quando o ambiente pune o risco simplesmente some do jogo. Tá, mas então qual é a solução? A resposta não é rejeitar a evolução, demonizar a tática, nada disso. O caminho é bem mais sofisticado. É usar a estrutura e o método para proteger a criação e não para substituí-la. As soluções passam por aqui. Primeiro, criar estruturas de time que deem cobertura para quem arrisca. Depois, treinar a intenção, a leitura de jogo e não só jogada decorada. As métricas precisam medir o que realmente importa, como a coragem de criar vantagens. E, o mais importante, é preciso criar um ambiente onde a tentativa não seja punida como um crime. E por fim, as equipes precisam entender que a sua identidade única é uma vantagem competitiva de verdade. Esse é o grande desafio para a nova geração de treinadores, né? Lidar com essa tensão que é super delicada. Como implementar uma organização coletiva forte sem matar a expressão individual. Como usar dados sem reduzir o jogador a um número. E para a gente fechar, vamos reforçar por que essa discussão toda é tão importante. Defender o drible é defender algo muito maior do que só um gesto bonito. Esse é o ponto-chave.
A criatividade, a imprevisibilidade, o brilho individual, isso não é perfumaria. É a capacidade de quebrar a lógica do adversário. Num jogo cada vez mais organizado, a quebra do padrão é uma das armas mais poderosas para se vencer. Essa visão de futuro é muito poderosa. O papel do líder muda. Deixa de ser um controlador e passa a ser um arquiteto de ambientes, um facilitador que permite que o coletivo e o individual cresçam juntos, em harmonia. E a gente termina com essa pergunta. Se o mundo à nossa volta está ficando cada vez mais homogêneo, talvez o futebol ainda possa ser um dos últimos espaços de resistência, do detalhe, da assinatura, do humano. Mas isso só vai acontecer se a gente parar de punir o artista em campo.